Neymar, um nome que divide opiniões no futebol mundial. Para alguns, ele foi um gênio que brilhou em alto nível por muitos anos. Para outros, ele nunca chegou ao patamar que prometia quando surgiu. Mas antes de qualquer julgamento, existe uma pergunta importante. O que exatamente esperamos de um jogador como Neymar? Hoje, você não vai receber uma resposta pronta. Você vai entender a carreira inteira dele com pontos fortes e pontos de crítica. E no final, você decide. Neymar surgiu no futebol profissional pelo Santos como um fenômeno raro. Desde muito jovem, ele já chamava atenção por algo que não se ensina: criatividade. Dribles rápidos, jogadas imprevisíveis, gols decisivos e uma personalidade dentro de campo que dividia opiniões. Ele não era apenas mais um jovem promissor. Ele já era tratado como o futuro protagonista do futebol mundial. E isso muda tudo. Porque quando um jogador começa a ser comparado tão cedo aos grandes nomes da história, a expectativa deixa de ser normal. Ela vira pressão. No Santos, Neymar conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores, e se tornou o principal nome do futebol brasileiro daquela geração. Mas ali já existia um detalhe importante. Ele não era mais visto como um bom jogador em formação. Ele já era tratado como o próximo grande fenômeno do futebol mundial. Isso seria decisivo para o resto da carreira. A ida para o Barcelona foi o momento em que o mundo esperava ver o verdadeiro auge de Neymar. E de fato ele entregou muito. No Barcelona, ele jogou ao lado de Lionel Messi e Suárez, formando um dos ataques mais fortes da história do futebol. E não foi coadjuvante. Em muitos momentos, Neymar decidiu jogos importantes. Teve atuações históricas na Champions League, participou diretamente de títulos e mostrou que podia competir no mais alto nível do futebol europeu. Foi nesse período que muita gente começou a acreditar: ele já está entre os melhores do mundo. Mas havia um problema silencioso. Mesmo sendo decisivo, Neymar ainda vivia na sombra de Messi. Isso criou uma narrativa que eu acompanharia até hoje. Ele era brilhante, mas não o número 1 absoluto. E no futebol, isso muda completamente a percepção pública. Quando Neymar saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain, a decisão surpreendeu o mundo. Ele deixou de ser parte de um trio lendário para se tornar o principal jogador de um projeto inteiro. E aqui começa a fase mais polêmica da carreira dele. No PSG, Neymar tinha tudo: protagonismo total, status, estrela principal, estrutura de clube gigante, expectativa de liderar uma era, mas também tinha algo pesado: pressão máxima. Porque agora ele não estava mais ao lado de Messi. Ele era o jogador que todos esperavam que resolvesse tudo. Isso muda completamente o peso psicológico dentro de campo. Os fatores mais importantes na carreira de Neymar no PSG foram as lesões. Elas não foram apenas problemas físicos. Elas quebraram continuidade. E no futebol de alto nível, continuidade é tudo. Um jogador pode ser genial, mas se não joga com frequência, perde ritmo, perde sequência e perde impacto em momentos decisivos. Isso fez com que parte da torcida começasse a questionar: ele realmente conseguiu liderar o PSG? Enquanto outros defendiam: como liderar algo se você não consegue ter sequência por causa de lesões? E aqui nasce uma das maiores divisões sobre Neymar. Quando falamos da seleção brasileira, Neymar sempre foi o principal nome da geração. Desde jovem, ele carregou a responsabilidade de ser o novo líder do Brasil. Mas isso não é simples. Carregar a camisa da seleção significa lidar com um país inteiro esperando resultados. Em Copas do Mundo, ele teve momentos brilhantes, mas também teve momentos marcados por lesões e frustrações coletivas. E isso influenciou muito a forma como ele é visto. Da parte da torcida, ele não conseguiu liderar o Brasil até o topo novamente. Para outra parte, ele fez mais do que qualquer outro jogador da geração em termos de impacto individual. E aqui surge outra pergunta importante: o jogador pode ser responsabilizado sozinho pelo sucesso de uma seleção inteira? A visão de que Neymar decepcionou vem principalmente de uma expectativa inicial muito alta. Quando ele surgiu, muitos acreditavam que ele poderia ser o sucessor direto dos maiores da história. E para essas pessoas ser apenas muito bom não era suficiente. Eles esperavam domínio absoluto do futebol mundial. Esperavam prêmios individuais constantes, domínio em Copas do Mundo e uma era clara de supremacia. E como isso não aconteceu de forma consolidada, surgiu a crítica. Mas essa crítica ignora um ponto importante: Neymar nunca foi um jogador comum. Ele sempre esteve entre os melhores do mundo. Tem o outro lado da discussão. Para muitos, Neymar não decepcionou. Ele foi injustiçado. Injustiçado porque foi comparado desde cedo com dois dos maiores da história. Levou expectativas irreais desde jovem. Viveu sob pressão constante da mídia. Teve sua carreira marcada
por lesões em momentos decisivos, e ainda assim manteve nível de elite por mais de uma década. Poucos jogadores suportaram tanta pressão quanto ele. Mesmo assim, continuou decidindo jogos e vencendo títulos e sendo protagonista em grandes clubes. Quando analisamos tudo, percebemos algo importante. Neymar não foi um fracasso, mas também não atingiu a unanimidade que muitos esperavam. E talvez o ponto central não seja decepção ou injustiça. Talvez seja expectativa. Porque quando alguém é colocado no nível de lendas históricas ainda muito jovem, qualquer coisa abaixo disso parece insuficiente. Neymar construiu uma carreira extremamente rica. Brilhou no Santos, foi protagonista no Barcelona, assumiu o PSG e liderou a seleção brasileira por anos. Mas a pergunta continua aberta. Ele decepcionou? Ou foi injustiçado pelo peso das expectativas? A verdade é que essa resposta não é absoluta. Ela depende de como você enxerga o futebol. E agora a decisão está com você. A verdade é que essa resposta não é absoluta. Ela depende de como você enxerga o futebol. Neymar construiu uma carreira extremamente rica. Brilhou no Santos, foi protagonista no Barcelona, assumiu o PSG e liderou a seleção brasileira por anos. Mas a pergunta continua aberta. Ele decepcionou? Ou foi injustiçado pelo peso das expectativas? A verdade é que isso não tem uma única resposta. Tem opiniões. E agora eu quero saber a sua. Mas comenta aqui embaixo o que você acha. Neymar foi decepção ou injustiçado? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias e debates do futebol que fazem a gente pensar, você se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai ver muito mais vídeos assim. E lembra, no futebol nem tudo é preto no branco, às vezes é só opinião. Até o próximo vídeo.